Olá, pessoal. Aqui, então, no curso de Fundamentos da Matemática. Na aula de hoje, a gente vai ver conjuntos e intervalos, certo? Então, aqui, ó, eu traduzo algumas palavras do inglês que não são tão diretas, né? Então, assim, esse end é e, tá? Intervalos eu não vou... É bem parecido com o português, é intervalos mesmo. Conjuntos e intervalos. E aí, fiquem à vontade, perguntem, qualquer dúvida, não deixe passar, não, porque a matemática é cumulativa, e aí, se você vai acumulando dúvidas, você vai tendo mais e mais dificuldade para entender conteúdos mais avançados. Então, perguntem qualquer coisa que não entenderem. Aqui, então eu passo, lembrando, né, a metodologia, eu passo só o resumo mínimo necessário da teoria que precisa, e a gente faz exercícios. O restante da parte teórica vai aparecendo na forma de exercícios, né? Que aí assim fica mais dinâmico. Então, tem uma coisa chamada notação de conjunto. Tá? Sempre que aparecer isso aqui, você pode traduzir como notação de conjunto. Essa palavra build é construir. Essa palavra builder, que seria construtor, eu não sei muito por que ela aparece aqui, é mais por causa do idioma, né? Mas o que está querendo dizer é que você está construindo uma notação que é da forma de conjunto. Pode simplesmente abreviar como notação de conjunto, entender, né, como notação de conjunto. Então, assim, o que é essa notação de conjunto? A notação de conjunto é que é aquela coisa que a gente já viu um pouco. Se você vai pegar uma letra maiúscula, normalmente, não é regra, se tem livros de matemática, quando o conteúdo é mais avançado, às vezes ele chama de letra minúscula, mas fica claro no texto que foi feito assim. Mas nesse contexto, a gente coloca a letra maiúscula, abre chaves. Então, lembrando, isso aqui é chaves, não é colchetes, tá? Chaves. Porque colchetes, só para lembrar a diferença, colchetes é esse jeito aqui. Quando abriu chave, você está falando de conjunto, é uma notação bem universal mesmo. E aqui você vai ter todos os x, a variável x, esse traço é um tal que é só um símbolo, não precisa ter medo, assim, é um símbolo. Ao invés de você escrever tal que, é muito mais fácil fazer uma barra, entendeu? X é um inteiro e x maior que 0 e menor que 7. Então, assim, essa página é só para introduzir a notação de conjunto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, a partir disso, vamos ver um exemplo. Na verdade, a partir disso, assim, você precisa da notação de conjunto para começar agora a fazer operações com conjunto. Então, por exemplo, que nem a gente soma números, né? 1 mais 2 dá 3. Você pode fazer operações com conjuntos. Então, essa aqui eu não vou nem traduzir. Ó. Aqui é conjuntos, off é D. Aqui é união e interseção de conjuntos. Essas coisas aqui são operações. Deixa eu colocar embaixo. É o seguinte, ó, esse símbolo aqui, vírgula, e esse símbolo aqui, esse símbolo é união, e esse símbolo significa interseção. São operações para serem feitas em conjunto. São operações realizadas entre conjuntos. Entre conjuntos.
Então, você vai ter, significa que quando você tiver esse sinal aqui, ó, esses sinais, esses símbolos, né? É como se fosse um mais, né? Se fosse número, quando você põe o número mais, por exemplo, 1 mais 2 dá 3. Esse mais, você sabe que ele não é uma matemática formal, ele significa que é uma operação binária, mas não precisa saber disso aqui. O que importa é que você está fazendo um tipo de operação entre os dois objetos que estão ao lado, né? Antes e depois. É a mesma coisa aqui com esse símbolo de união e interseção. Então, esse exemplo aqui está resolvido. Ó, foi dado o conjunto S, contendo os números 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto T, 4, 5, 6, 7, o conjunto V, 6, 7, 8. E daí ele pede para encontrar o S união T, S interseção com T e S interseção com V. Daí, se você tiver outra coisa, se você tiver dúvida em memorizar, basta você memorizar mais ou menos isso aqui, porque assim, ou união, né? O união, ele tem essa palavrinha ou, né? Porque porque o interseção, então união, você lembra da palavra ou, e o interseção, você lembra da palavra e. Então, por exemplo, se você está fazendo a união de S, então S união T, você vai simplesmente somar os elementos. Somar que eu falo assim, concatenar, né? Pegar os elementos de S, colocar aqui dentro, pegar os elementos de T e colocar aqui dentro. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é o seguinte, você não vai fazer, porque é o seguinte, o conjunto, ele tem uma característica, e se você tiver aqui, por exemplo, quer ver, que nem o 4 e o 5 são comuns aqui. Então, você não vai colocar o 4 duas vezes, porque em conjunto, se você fizer isso, de colocar o mesmo elemento repetido, ele é igual a você colocar uma vez só. Por isso que você não vai ficar colocando, por isso que não ficou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, a resposta aqui. O 4 e o 5, que são comuns a AST, apareceram apenas uma vez, por causa dessa propriedade de conjuntos aqui. Já a interseção desses mesmos dois, então a gente faz exatamente isso. Agora, como a interseção é um E, você vai colocar os elementos na interseção que estão no conjunto S e no conjunto T. Então, por isso que aqui fala aqui, ó, OR, que significa ou, e o AND, que significa E. Então, esse aqui que diferencia interseção da união. Por exemplo, então, quais são os elementos que estão no S e estão no T? É o 4 e 5, que é a resposta aqui. No S e no V, o V é o 6, 7, 8. Aqui vai até o 5 só. Então, eles não têm, o S e o V não têm elementos em comum. Quando não tem elementos em comum, você coloca o conjunto vazio, que é esse símbolo aqui, ó. É um tipo de uma letra φ, ou um zero cortado. Esse aqui é o conjunto vazio. Conjunto vazio. Ele pode ser expresso assim, ou você abre chaves, não coloca nada dentro e fecha a chave. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Você colocar esse símbolo ou dessa forma aqui. Então, esse primeiro vídeo é sobre esses dois conteúdos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade para perguntar. Professor, eu não entendi essa chave, eu não entendi. As chaves, né? Isso, eu não entendi. Tá, eu te fazer um outro exemplo aqui. Porque é o seguinte, se eu escrever C, C é uma letra, né, que pode significar um monte de coisa. Mas se eu colocar o C igual, aí eu vou usar esse símbolo de abrir chaves. E eu colocar aqui lápis, borracha. Posso colocar o que quiser aqui, papel. E fechar as chaves.
O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu faço isso, eu estou querendo dizer que C é um conjunto contendo os seguintes elementos. Elementos do conjunto, né? Seguintes elementos. 2 pontos. Que é lápis, borracha e papel. Então, quem está aqui dentro, ó, o que está aqui dentro das chaves são chamados de elementos do conjunto. Nesse caso, é o conjunto C, né? Então, elementos do conjunto C. Ficou mais claro, Maria? Sim. Uhum. Tá, então, Deu de entender um pouco. é que nem fosse uma caixa, o conjunto você pode pensar como uma caixa, que você coloca coisas lá dentro. E aí, o que você colocar lá dentro são os elementos do seu conjunto. Então, aqui a gente só vai ver nesse nível de teoria de conjuntos, mas você pode, inclusive, colocar conjuntos dentro de conjuntos. Então, por exemplo, só vou fazer aqui, vou fazer um conjunto M, por exemplo, eu vou colocar o número 1 aqui, daí aqui eu quero colocar o 2 e o 5, e aqui eu quero colocar o conjunto vazio. Então, aqui, no caso, é um conjunto que tem um elemento 1 dentro desse conjunto, tem um outro conjunto que tem 2 elementos. Então, aqui como se fosse uma caixa grande. Aqui já é uma caixa menor. Então, nessa caixa grande, você pôs, sei lá, um pacote de arroz, e aí você tinha 2 coisas de geladeira. Então, essas 2 coisas de geladeira, você pôs uma caixa menor para ficar mais tampada, e essa caixa você pôs dentro dessa caixa aqui. E aqui é um conjunto que não tem nada. Aí aqui, o que esse... Fala para mim, então, nessa analogia que eu fiz, quem que seria o conjunto vazio? Por exemplo, então aqui é uma caixa. Ó, vou desenhar aqui enquanto vocês pensam. Ó, essa caixa aqui é a caixa M. É um M diferente que eu fiz propositalmente. Aí aqui dentro dessa caixa, você tem o número 1. Aí você tem uma outra caixa aqui, que você pôs o 2 e o 5. O que representa o conjunto vazio dentro dessa analogia? O que seria aqui, Nana? O que eu Uma faria caixa aqui? vazia, professor? Isso, perfeito, Vitor. É uma caixa vazia. Tá aqui, pronto. Então, exatamente. Essa caixa sem nada dentro é o conjunto vazio, porque é uma caixa, então, lembrando que o conjunto vazio, né, que é por esse, descreve por esse símbolo, ele é um conjunto. Então, nessa analogia das caixas, ele é uma caixa, mas não tem nada dentro. Então, é só isso. Conjunto é caixa, só que a gente não vai ver, que eu me lembro, a gente não vai ver nesse nível de detalhamento de conjuntos dentro de conjuntos, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade aqui. Não, na verdade, o 2 e o 5 são subconjuntos de M, né? Isso, Um subconjunto, né? É um conjunto dentro de um outro conjunto. Isso. Se eu chamar... usando a terminologia, ó, esse conjunto 2, 5 é subconjunto de M. Estava esquecendo de falar a terminologia. Então, esse conjunto... Então, veja bem, se eu falar assim, os elementos 2 e 5, os elementos 2 e 5 não são subconjunto de M. O conjunto contendo os elementos 2 e 5 que é subconjunto de M. Então, é muito sutil quando você tem propriedade, coisas mais rebuscadas, para você falar, dependendo de como você fala, não está correto. Então, se eu falar o 2 e o 5 são subconjunto, não, porque eles são elementos. O 2 e o 5 são elementos... O conjunto 2 e 5, né? Que é isso que você Exato. pode dizer. Perfeito. Se eu chamar de B, então, B, que é o conjunto dos elementos 2 e 5, B é um subconjunto de M. Perfeito. Então, eu acho que espero ter ficado mais claro com essa
esse complemento, né? Mais alguma dúvida? Mas aí deixa eu te perguntar. Aí você disse que ali é um conjunto vazio, né? Desculpa, um conjunto vazio. Então, aquele ali, eu posso dizer que ele também é aquele conjunto vazio é um subconjunto de M? Isso, perfeito, exatamente. Porque você falou que é uma caixa vazia dentro da caixa, quer dizer, do M, uma caixa. Então, na verdade, se você fosse fazer uma questão e que você perguntasse quantos subconjuntos existem, então seriam dois subconjuntos. O conjunto vazio e o conjunto que contém o 2 e o 5. Seria isso, Matheus? Perfeito, Meire, exatamente isso. Você está muito bem, muito bem na matemática aí. Nossa, porque... eu só lembro essas coisas. Porque é uma pergunta bem rebuscada. Porque assim, na verdade, eu tinha visto o 2 e o 5, né? Mas aí depois, eu estava aqui analisando, eu falei, mas ele colocou um conjunto vazio. Então, na verdade, nós temos dois subconjuntos dentro do conjunto M, né? Perfeito, exatamente isso. E aí tem até um símbolo, já que a gente está falando sobre isso, tem um símbolo que a gente usa, que é o contido. E não está contido, né? P está contido em M, o vazio está contido em M. Vamos pegar aqui o A, esse conjunto 1 não está contido em M. Assim, tem o pertence e o... Não sei, deixa eu ver, eu não lembro se a gente vai ver... Não, o pertence é o Ezinho, né? É o pertence com um traço não pertence. Aí tem o contido, não está contido, contém e não contém. Isso que é o C virado ao contrário, não é isso? Isso, perfeito. Porque o número 1 pertence ao conjunto M. Eu vou só destacar aqui. Só que o conjunto contendo o número 1 não está contido no conjunto M. Aí eu já não entendi, porque ele não está contido. Porque ele estaria contido... desculpa, peraí. Isso aqui é bem... esse conjunto está acho contido. que o 1 estaria contido. Né? O que eu queria dizer é que o 1 não pertence, esse conjunto 1 não pertence a M. Então, assim, por quê? Porque se você tivesse essa situação aqui, depois eu vou apagar, mas se você tivesse essa situação, daí você poderia dizer que o conjunto 1 pertence a M, assim como a gente pode falar que o conjunto... Deixa eu só apagar esse... assim como pode falar que o conjunto 2, 5 pertence a M. Sim, mas você não pode... o que eu queria mostrar para ver o conjunto... Não. Assim, você simplificou ali. Você colocou que como se o 1 fosse um conjunto dentro do conjunto M. Então, ele não pertence. Isso aí, né? Agora, o 1 pertence ao conjunto M. Isso, perfeito. Que nem o conjunto, esse subconjunto aqui pertence ao M, ele está aqui. Mas esse conjunto não está contido, porque aí é bem sutil, e você pode ver como é fácil errar, que eu até errei aqui a hora que eu fui colocar, né? Mas assim, quando você tem o contido, o que você tem que analisar? Você faz assim, na minha cabeça eu faço assim, seja o contido, tá? Quando tem o pertence, você tem que olhar se o que está à esquerda é exatamente o que está no conjunto. Então, como perfeito, ele pertence a M. O contido é diferente. Você tem que jogar fora, na cabeça só, né? Você joga fora as chaves, olha o que sobrou e vê se ele está lá dentro. Se a resposta for positiva, então esse aqui, o conjunto 1, contendo o número 1, está contido em M, porque o que está dentro dele aqui está dentro do M, tá? Essa é a regra. Esses subconjuntos pertencem a M, porque exatamente esses símbolos aqui estão aqui dentro. Agora, o conjunto 2 e 5 não está contido em M, porque se você teria que olhar, o 2 e o 5 pertencem a M? Não, o 2 e o 5 não pertencem a M.
O 2 e o 5 para pertencer a M teria que estar separadinho aqui, vírgula 2, vírgula 5. O que pertence a M é o conjunto contendo... Então, tem uma caixa a mais. Quando tem uma caixa a mais, por isso que ele não está contido aqui. Tá? Então, essa regrinha, ela eu não entendi essa explicação. Por favor, você poderia repetir? O porquê dele não estar contido? Não entendi. Porque se fosse assim... Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Esse aqui que eu estou falando... Oi. É a Claudete. Professor, seria o caso aí da gente só tirar a caixinha do subconjunto, que tem o 2 e o 5, como se a gente misturasse tudo. Uhum. Exatamente. Quer ver? Eu vou dar um conjunto N aqui, que fosse 1, 2 e 5, só para ficar mais claro. Aí eu posso falar, aí se eu disser assim, esse conjunto aqui, esse subconjunto contendo 1, 2, ele está contido sim em N. Por quê? Porque se eu olhar para dentro dele, 1, 2, está aqui, 1, 2. Agora, se você, esse caso aqui, pegar só o 2, olhar para dentro desse conjunto aqui, que é o 2 e o 5, o 2 e o 5 não estão soltos aqui. Ele estaria contido se fosse assim, ó. Se tivesse vírgula 2, vírgula 5. Aí estaria contido. Mas não é isso que o M tem. Então, não sei se ficou mais claro agora, com essa explicação. Professor, e no caso aqui, ó, tem no N aqui, tem 1, 2 e o 5. E no contínuo tem 1 e o 2. Então, a gente pega o 1 e o 2 que está no N, junta com o que está no contínuo, o 1 e o 2, é isso? Por exemplo, você olha, você faz assim, ó. Você olha o que está aqui dentro. Esse símbolo 1, o 2. Aí você olha se ele está lá dentro. Esquece as chaves, esquece essas chaves aqui, tá? Esquece, só olha isso aqui. Aí você fala, tem 1 lá? Tem. Tem o 2 lá? Tem. Então, esse conjunto contendo 1, 2, está contido no conjunto N. Agora, o pertence é assim, 5 pertence a M. Daí, o pertence não pode ter chaves aqui, porque, quer dizer, até pode, se for um subconjunto, uma caixinha dentro da outra. Mas, enfim, nesse contexto aqui, se eu pusesse 5 com chaves, não pertence ao N. Por quê? Porque o pertence, você já tem que olhar tudo, inclusive com as chaves. Esse símbolo, exatamente esse símbolo tem que estar aqui dentro. Não tá só o 5. Então, por isso que o 5... Deixa eu fazer de outra coisa. Esse símbolo, 5, está aqui dentro, então pertence. Então, assim, é uma diferençazinha entre pertence e contido. Eu vou fazer assim, eu vou seguir, porque porque isso aqui é muito interessante, e a teoria de conjuntos, mas assim, eu falei isso aqui mais para dar uma revisada, a gente não vai analisar, trabalhar muito com esse contido e pertence, tá? Mas só a título de revisão que ficou esse exemplo aqui estendido, né? Porque essa parte é mais teórica. Porque o que acontece? Essa parte de contido, contém, não contém, né? Eles são, assim, meio que parecidos. Então, na matemática, você tem que saber interpretar para você saber qual o símbolo no qual você vai utilizar. Porque senão você erra uma questão, às vezes, né? Assim, eu sempre tive muita dificuldade na relação entre o contido, não está contido, contém, não contém. Então, por isso que eu estou te pedindo a explicação mais, porque realmente é meio complicado. Mas é sutil. Então, exatamente, está absolutamente correta. Na matemática, os símbolos têm significados muito precisos. Cada símbolo matemático ele não tem ambiguidade, tá? Exceto quando tipo assim, um parênteses que num contexto significa uma coisa, em outro contexto significa outra, mas só para poder aproveitar o mesmo símbolo que é prático, né? Mas em termos assim, se você fixar o contexto, o símbolo, que nem aqui, contido, tem um significado bem preciso, pertence, tem um outro significado também bem preciso. Por que é outro? Como é outro símbolo, é outro significado, né? Alguns símbolos da matemática são até sinônimos, assim, mas não é o caso desse aqui. Esse aqui
tem significado distinto, porque o pertence exatamente o símbolo que aparece à esquerda tem que estar lá dentro. Esse símbolo, esses 3 símbolos, esse conjunto de símbolos, né, que é esse é um símbolo, esse é outro símbolo, esse é outro símbolo. Ele está aqui dentro? Não, não está. Porque não tem essas chaves aqui dentro. Então, por isso, essa diferença, né? Então, mas essa parte é uma parte mais teórica, que o que a gente vai ver aqui são exercícios mais aplicados, né? Então, acaba não entrando muito, na ementa a gente não entra muito nessa questão, e mais na questão de conjunto, com relação à união, interseção, e para poder ver os intervalos. Mas então, mas quando você der intervalos, a gente vai ter que saber, né? Intervalo é mais a união e interseção. Ah, então tá tranquilo. Se for isso, é mais fácil, união e interseção. Exatamente. Poderia, sempre tem como complicar mais, assim. Quer dizer, pode ter exercícios complicados de intervalos que envolvam, eventualmente, essas ideias aqui. Mas a gente vai ver, mais a questão... Mas você não vai fazer isso com a gente? Não. Não, porque o propósito aqui é entender fazer gráfico. Por exemplo, quem faz física, quem se fala, importantíssimo, biologia, também você vai... tanto a biologia como a química, vocês vão ver muito gráfico, alguns gráficos, vocês vão ver disciplinas que vai precisar interpretar gráficos. Por exemplo, na química tem uma disciplina inteira que você só vê gráficos, interpretando gráficos, né? E a gente, para chegar em gráfico, tem que fazer primeiro gráfico bidimensional, em 2 dimensões, né, no papel. A gente vai ver em uma dimensão, que é que começa com intervalos. Então, deixa eu só parar esse vídeo aqui. Deixa eu achar o botão aqui que mudou aqui. Como é que... Deixa eu ver aqui. Ah, tá.